Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus é bom, meu irmão, Deus é bom. Queridos, na semana passada, nós ministramos sobre a vida de Jó. E nós havíamos assumido o compromisso de concluir essa palavra hoje. Nós vimos na semana passada do drama à restauração. E Jó passou por um drama que nós não desejamos para o nosso pior inimigo. Mesmo encontrando graça diante do Senhor, mesmo recebendo o testemunho do próprio Deus, Jó ele foi acusado de amar mais o dinheiro que a Deus, foi acusado de amar mais a família que a Deus, de amar mais a si mesmo que ao próprio Deus. E nós vimos que Jó, ele sofreu ataque de Satanás nos seus bens, na vida dos seus 10 filhos, que um acidente, houve um desabamento, e os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres morreram. Nós vimos que Jó, ele foi atacado na sua saúde, quase morre. Nós vimos, querido, que Jó, ele teve o seu casamento abalado, quando a sua mulher amaldiçoou Deus, e pediu a Jó para amaldiçoar Deus e morrer. Nós vimos, queridos, que Jó, ele foi atacado também nos seus relacionamentos com os seus amigos. Os amigos de Jó que chegaram lá para confortá-lo, quando viram a situação de Jó, falaram assim: não é possível, a mão do Senhor está pesando sobre você. Você certamente foi encontrado em falta, você certamente não é uma pessoa convertida, você é um pecador endurecido, você é um rebelde, você é um adúltero, você é um ladrão, você é um explorador de pobres. Essas foram as acusações de Jó. E Jó entrou em desespero. E o desespero produz sofrimento. Ele buscava em si mesmo um motivo para estar passando por aquela situação. E começou a se questionar: por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi todos os meus bens? Por que eu perdi meus filhos? Por que Deus não responde a minha oração? Por que o meu casamento acabou? Porque os meus amigos que deveriam me consolar, vêm aqui em casa para me consolar, porque Deus não tira logo a minha vida? E nós concluímos a palavra da semana passada, ministrando que o Deus que nós servimos, a presença de Deus, a graça de Deus nos basta. Quando Jó teve uma revelação de quem era Deus, a Bíblia nos diz, então Jó respondeu: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados, queridos. O nosso Deus, ele é poderoso para mudar a realidade de um diagnóstico. O nosso Deus, ele é poderoso para restaurar a família. O nosso Deus é poderoso porque ele tem um plano para a nossa vida, e a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E como é difícil você entender isso quando você está passando por perdas, quando você está passando por adversidade. E na manhã desse dia, nós queremos ministrar uma palavra sobre restauração, a restauração que muda a sorte. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Só que você falar isso, quando tudo vai bem, é tranquilo. Mas quando as perdas batem na nossa porta, quando a dor bate na nossa casa, quando somos nós os atingidos. Temos aqui um casal, irmão Raimundo, sua querida esposa, já foram atingidos, né? Fortemente. E quando foi atingido, golpeados 2 vezes, parecia que a vida estava chegando ao final, que não valeria a pena mais viver. A desistência bate na porta. E nós muitas vezes somos golpeados com diagnósticos. Somos golpeados com a notícia de um desemprego, de um desligamento em massa. Somos golpeados com perdas, onde parece que a nossa base, a nossa estrutura rui.
E hoje nós queremos falar sobre a restauração que Deus operou na vida de Jó. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Jó. Pastor, onde é que fica o livro de Jó? Antes de Salmos, né? Meio da Bíblia. E apenas uma curiosidade, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, foi Jó. Jó, ele antecedeu os patriarcas. Pense aí. Antes dos patriarcas. Jó 42, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, mas semelhante à semana anterior, eu peço aos queridos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. Eu vou ler na linguagem contemporânea da Bíblia a mensagem, que vai estar... Bonitão, botou outra versão, mas eu vou ler aqui, viu? O pastor coloca, mas ele diz, não, sou mais sabido que o pastor. Ah, Vinícius, ainda dou o nome. Diz assim, querida, a palavra de Deus. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temita, e disse: agora é com você e seus 2 amigos. Estou farto de vocês. Que palavra? Estou farto de vocês, pois vocês não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros, 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Observe o que a Bíblia está dizendo. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Ponto. Em seguida diz, entreguem uma oferta de sacrifício e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim, Jó clamará a mim para não tratar com vocês como vocês merecem, depois de terem falado tanta mentira a meu respeito, e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó tem sido. Verso 9, assim eles fizeram. Elifaz o temita, Bildade de Suá, Isofar de Naamate, fizeram o que o Eterno mandou, e o Eterno aceitou a oração de Jó. Versículo 10 e 11. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou a sua fortuna. Melhor dizendo, dobrou-a. Todos seus irmãos e irmãs e amigos vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e o consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele. E cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é Espírito e vida. E clamamos, meu Deus, que o Espírito que se move na Tua palavra possa ser conectado ao nosso espírito, para que a vida que emana da Tua palavra possa vivificar a nossa alma, nos levando a confiar mais no Senhor, a entender que mesmo nas adversidades, a Tua graça nos basta, porque nós cremos que nós veremos a bondade do Senhor, mudando a nossa sorte para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Glória a Jesus. Queridos, o livro de Jó, o último capítulo conclui com a restauração divina e completa em todas as áreas da sua vida. A sorte de Jó foi mudada através da intervenção de Deus. Pastor, o que isso muda da minha vida? Eu preciso confiar que a minha vida está nas mãos de Deus, e que o mesmo Deus que permitiu que fôssemos feridos, Ele é poderoso para transformar a realidade que nós vivemos. O que nos impressiona muito no livro de Jó, é do que o nosso Deus, Ele é o Deus da restauração. Ele restaura, mas nem sempre
ele explica os nossos porquês. E quantos porquês nós temos? O versículo 10 nos diz: o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. Queridos, esse verso 10 é a chave da restauração, a chave da virada na vida de Jó. O livro de Jó, que ele não trata apenas de sofrimento, e nós muitas vezes rotulamos o livro de Jó como livro de sofrimento. O foco principal do livro de Jó é a restauração daqueles que esperam no Senhor. Na época de Rosângela, né, mocinha, novinha, tinha uma música que dizia assim, ó: espera no Senhor sem desistir. Como é, Rosângela? Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Olha, já tem tempo, irmãos, né, Rosângela? Já tem muito tempo. Queridos, quando estudamos o livro de Jó, nós vemos o fundo do poço de uma dor humana. Jó, ele chega ao fundo do poço. Aprendemos, querido, que por mais profundo que seja o sofrimento, por maior que seja a dor que possamos passar, a graça de Deus é suficiente para nos tirar de lá. E nesta manhã, em primeiro lugar, veremos que as adversidades não são a última fase da vida. As adversidades não são a última fase da vida. E nós muitas vezes entendemos que as adversidades, as lutas, os golpes da vida vêm para nos matar. Queridos, eu não sei a crise que talvez você esteja vivendo. Eu não sei qual é a dor que está batendo no seu coração. Eu não sei quais as circunstâncias adversas que talvez você esteja enfrentando. Talvez você chegou aqui nessa manhã com a sua alma angustiada. Mas a palavra que eu tenho para você, que esta não é a última fase da sua vida. Não são as circunstâncias que dão a palavra final na nossa vida. Talvez a crise que você esteja vivendo, seja ela financeira, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento com seus filhos, seja um diagnóstico de uma enfermidade. Quero te dizer que não é o último capítulo da sua vida. Eu não sei qual crise você está vivendo. Eu não sei como está a sua questão emocional. Eu não sei a crise que talvez você esteja vivendo espiritualmente, porque existem crises espirituais. Eu não sei a crise que você possa estar vivendo no seu relacionamento com as suas amizades, no seu ambiente de trabalho. Mas uma coisa eu sei, é que o Deus da restauração está aqui nessa manhã. O Deus da restauração, o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, Ele está aqui nessa manhã, e Ele pode e Ele quer mudar a sua sorte. A palavra de Deus para você é, aleluias, reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida, que Ele endireitará a sua sorte. Eu quero desafiar você a colocar aos pés de Jesus as lutas, as dores, os sofrimentos que você está passando. Jesus está aqui nessa manhã para colocar você de pé para novos desafios. E nós precisamos aprender a ministrar na nossa alma, dizer: alma minha, por que você está aflita? Por que você está angustiada? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei pelo livramento que Ele vai trazer. Você crê nisso, queridos? Então, irmãos, essa fase que talvez você esteja passando, não é a última fase da sua vida. Em segundo lugar, querido, diante das adversidades, se posicione e confie nas promessas de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Decida fazer da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés. Pastor, para que eu preciso de lâmpada para saber onde vou pisar? O próximo passo a seguir. Mas a palavra não é apenas uma lâmpada, ela é a luz que mostra o caminho, o destino a seguir. Irmãos, não dê tanta credibilidade naquilo que dizem de você. Muitas vezes nós damos um peso maior no que as pessoas dizem acerca de nós do que aquilo que Deus diz sobre nós. Deixa eu trazer uma boa notícia: você é escolhido de Deus. A palavra de Deus nos diz, querido, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a cada um de nós, certamente, juntamente com Cristo, nos dará todas as coisas. Há uma declaração de fé que nós já fizemos algumas vezes: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias! Quando a Bíblia diz, quando passarem pelas águas, elas não te submergirão, você não vai morrer afogado. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Significa o que, pastor, isso aí? É literalmente água e fogo? Não, significa que é circunstâncias difíceis. Significa que crises que talvez a gente viva no casamento, diagnóstico que a gente tem que enfrentar, não é o último capítulo da nossa vida. Apenas para lembrar, queridos, os amigos de Jó o acusaram de ladrão. E Jó era um homem extremamente generoso. Acusaram Jó de adúltero, e a Bíblia diz que Jó era um homem reto e íntegro, e que se desviava do mal. Os amigos de Jó acusaram ele de explorar os pobres e as viúvas, e a Bíblia diz que ele era a perna dos aleijados e os olhos dos cegos. Está lá em Jó, capítulo 29. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Verso 15. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Querido, como nós reagimos quando somos acusados de algo que somos inocentes? Como nós reagimos quando pessoas que você via como amigos se levantam para estender o dedo em rixe e te acusar? O interessante, querido, que quando a gente vê o sofrimento e o drama de Jó, Jó se mostra abatido, Jó faz questionamentos, mas nada muda na sua vida. Nada muda enquanto Jó se lamenta, nada muda enquanto Jó questiona. Porém, o momento que Jó muda de estratégia e passa a orar por aqueles que o acusam, por seus amigos, tudo começa a mudar. E essa é uma chave que nós precisamos compreender. Enquanto eu me lamento, enquanto eu me coloco no lugar de vítima, enquanto eu busco culpados, nada muda. Mas a partir do momento que eu me coloco como instrumento nas mãos de Deus, para abençoar até mesmo aqueles que se levantam contra mim, a minha sorte começa a ser mudada. É como se Deus estivesse dizendo para Jó: pare de se queixar, pare de tentar se defender, pare de se vitimizar. E nas circunstâncias, nós sempre gostamos de nos colocar na posição de vítima. Irmãos, vitimismo não muda nada em sua vida. Vitimismo não muda o seu casamento. Vitimismo não muda o diagnóstico. Nós precisamos entrar na brecha da intercessão. Nós precisamos começar a orar por pessoas que estão praguejando e atacando a nossa vida. Pessoas que se levantam com seta de acusação. Queridos, a palavra de Deus nos ensina a colocar brasas vivas. Como é colocar brasas vivas sobre a cabeça de uma pessoa? É aqueles que nos faz mal, nós buscarmos fazer o bem. Irmãos, entenda que ninguém consegue orar por alguém que tem mágoa no coração. Se o coração de Jó
estivesse contaminado com mágoa, com ódio, com ressentimento dos seus amigos, ele não iria conseguir orar por aquelas pessoas. A Bíblia diz que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus virou a chave da sua vida. Olha o poder da oração, olha o poder da intercessão. Deus virou a história de Jó, queridos. Quando você entende que existe graça diante de Deus em sua vida, e que essa graça é o seu maior tesouro. Deixa eu falar algo para você. A graça de Deus é o maior tesouro que possa existir dentro de nós. Não é o nosso saldo bancário, não é o emprego estável que nós temos, não é os nossos filhos, a nossa família, é a graça de Deus. Queridos, Deus te tira das mais densas trevas, a partir do momento que você entende a palavra, quando diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E hoje, queridos, Deus me trouxe aqui nessa manhã para afirmar para você que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para restaurar a sua sorte. O nosso Deus, Ele é todo poderoso para mudar uma chave na sua vida, como Ele mudou na vida de Jó. Ele pode e Ele quer restaurar qualquer área da sua vida, em nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica, e a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não consegue explicar, ela vai guardar no nosso coração, e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Há uma canção que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me está bem. Queridos, mesmo em meio às lutas, a paz do Senhor está sobre você. O shalom de Deus está sobre você. E nessa manhã, em terceiro e último lugar, nós veremos as 5 áreas que Deus restaurou na vida de Jó. Mesmo em meio a um deserto, as águas do Senhor podem cair. Eu não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência. Certa vez eu estava falando com minha esposa, nós estávamos dirigindo, o maior sol, e de repente, nós passamos por uma nuvem pequena, e estava chovendo especificamente em um local, passamos por aquela nuvem de chuva, coisa de 100 metros, o sol estava do outro lado. O que é isso, pastor? É Deus dizendo, olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Na semana passada nós vimos que Satanás, ele atacou 5 áreas na vida de Jó. E é interessante ver que as mesmas áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus entrou com bálsamo de restauração, uma por uma. Queridos, sabe aquela passagem de Êxodo, quando Moisés diz, nenhuma unha ficará no Egito? Irmãos, tudo que foi perdido, Deus vai trazer de volta. Amém? Tudo que foi perdido, Deus trará de volta. Queridos, se Satanás atacou Jó com enfermidade mortal, a primeira área que Deus restaurou foi a saúde. A palavra de Deus nos diz que Deus deu a Jó mais 140 anos. Irmãos, isso é algo extraordinário. Se Jó, ele teve a alegria de viver e ver os seus filhos adultos, jovens, celebrando, Deus permitiu, Deus deu saúde para Jó viver mais 140 anos. Jó 42, versículo 16, diz assim, Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. Pastor, como é que ele vive para ver 4 gerações se os seus 10 filhos morreram? Calma, irmãos, nós vamos chegar lá. Queridos, se aqui a medicina já deu uma sentença de morte para Jó, se aqui a medicina deu uma sentença de morte, um diagnóstico, dizer, olha, não tem jeito, seja para você, seja para uma pessoa conhecida, um parente, um amigo, creia que Deus é poderoso para restaurar a sua saúde. Creia que Deus é poderoso para restaurar a saúde daquela pessoa. Querido, Deus pode virar essa chave. Deus pode alterar diagnóstico. Você crê nisso, irmãos? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Queridos, Deus pode fazer
cura miraculosa na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, a última palavra era o Deus vivo. Se Satanás atacou os bens de Jó, a segunda área que Deus restaurou foram os seus bens. A palavra de Deus nos diz que os familiares de Jó, os amigos de Jó, vieram até ele e lhe pediram perdão. Perdão por quê? Por terem abandonado na maior crise. E como é que Jó, ele se tornou um abençoador? Na hora da necessidade das pessoas, ele estava presente. Irmãos, Deus é poderoso para fazer frutificar cada semente de bem que você tenha plantado. Cada semente de bem que a família, que Jó tinha plantado na sua família, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele mudou, Deus tocou no coração dos seus amigos. A Bíblia nos diz: todos os seus irmãos, irmãs e amigos vieram à sua casa, deram uma festa, eles se confessaram arrependidos. Arrependidos de quê? De terem abandonado Jó, de não terem estendido a mão. Consolaram Jó por todos os problemas que o Eterno causou a ele, e cada um trouxe um generoso presente de reinauguração. Irmãos, já viu aquela frase: Deus tira do ímpio para o justo? Você crê que isso pode acontecer na sua vida, irmãos? A Bíblia nos ensina que o ímpio acumula para o justo. Talvez que você esteja aqui sofrendo financeiramente por causa do efeito da pandemia. Muitas empresas se quebraram. Talvez a sua empresa tenha sido uma dessas, que foi descapitalizada. E os lucros que você está alcançando hoje não são suficientes para pagar as dívidas acumuladas. Talvez a empresa que você trabalha teve um achatamento salarial e hoje você ganha menos, porque você é comissionado, hoje você ganha menos do que ganhava anos atrás. Talvez você esteja desempregado, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma renda. Talvez você anda preocupado e atencioso por causa das notícias do governo. Há tanta fala dizendo assim: olha, o INSS está quebrado. O que será dos novos aposentados? Talvez você não sabe se vai ter a provisão para o dia de amanhã. Mas eu quero afirmar para você que o nosso Deus é superior a todas estas coisas. O nosso Deus pode mais. O nosso Deus pode mais. O Deus que nós servimos é aquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. É esse Deus que vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Jesus falou sobre isso quando ele disse: olhai para as aves dos céus. Não plantam e não colhem, mas Deus proveu o alimento. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu tão bem quanto eles. O lírio que hoje existe, amanhã será queimado pelo sol. Quanto mais você vale do que as aves dos céus e os lírios do campo. É esse Deus que vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê? Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio que eu verei a bondade do Senhor se manifestando na minha vida e na minha família. Você pode dizer amém, entregar um aplauso ao nosso Deus? Ele é poderoso, queridos. Se Satanás atacou o relacionamento de Jó, a terceira área que Deus restaurou foram as amizades de Jó. Isso aqui, querido, talvez esteja um dos maiores princípios de sabedoria da Bíblia. Uma via de regra é quando você é injustiçado, quando você é acusado, quando as pessoas se levantam contra você. Qual é o sentimento que é gerado dentro do nosso coração? Fazer justiça com as próprias mãos. É dizer: meu nome é cá, te espero. Vingança é um prato que se come
frio, né? Fica tranquilo. A vida dá muitas voltas. Não é assim que a gente fala? E esquecemos que a palavra de Deus diz: minha é a justiça, eu retribuirei. Queridos, olha o que acontece nessa história. Deus vai lá para os amigos acusadores de Jó e diz para eles, capítulo 42, versículo 7: depois de acabar de falar com Jó, o Eterno vira-se para Elifaz, o temita, e diz: agora é com você e seus dois amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros, levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício, e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem. Depois de terem falado tanta mentira a meu respeito, e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó tem sido honesto comigo. Irmãos, imagina se Jó tivesse a unção de Davi. O que é que Jó diria? Deus, o Senhor é testemunha do que eles falaram. Hein, Maurício? O Senhor é testemunha do que eles falaram. Faz justiça, Senhor, neles. Esmaga a cabeça deles. O homem segundo o coração de Deus falava dessa forma, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus traz uma direção. Deus falou para os amigos de Jó. Deus não falou com Jó. A palavra foi para os amigos: vai lá. É isso que vocês devem fazer. Entregue uma oferta de sacrifício, e o meu servo Jó irá orar por vocês, e assim eu vou aceitar a oração de vocês. Eu vou aceitar a oração de vocês quando o meu servo Jó os abençoar, queridos. Sabe aquela palavra que mais tarde Deus fala para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui Deus diz: Jó vai abençoar a vida de vocês. Apesar do que vocês fizeram, o meu servo Jó abençoará a vida de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem. Queridos, olha o coração de Jó. Coração extraordinário. Coração de um amigo. Jó, mesmo sendo ferido, ele foi leal na sua amizade. Querido, aqui Deus está nos ensinando um princípio. Se você agir com misericórdia, Deus vai cuidar da sua reputação. Amém, queridos? Decida agir por misericórdia, irmãos. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Resista ao desejo da sua alma. Decida agir com misericórdia e crer que Deus vai cuidar da sua reputação. Deus está dizendo para Jó: você não tem que se defender. Você tem que andar comigo, você tem que andar com Deus, irmãos. Entenda, querido, que quando você anda com Deus, é Deus que defende você. Quando você caminha com o Senhor, Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Queridos, aqueles que criticam você, glória a Jesus. Aqueles que criticam você vão ter que se retratar. Aqueles que tentam te prejudicar vão ter que se retratar, vão ter que mudar de opinião a seu respeito, porque vão entender que a bênção de Deus está sobre sua vida, queridos. E quando você age com compaixão e misericórdia, Deus restaura a sua sorte. Queridos, se Satanás atacou Jó no casamento, a quarta área que Deus restaurou foi o casamento de Jó. A Bíblia não diz nada sobre uma outra mulher de Jó. A Bíblia não diz que Jó, ele adquiriu um novo casamento. Queridos, a restituição do Senhor na sua vida vai ser com a mulher da sua mocidade, queridos. A restituição é com a sua esposa. Apesar daquela mulher ter dado tantos problemas para ele, apesar daquela mulher não ter uma fé sólida, apesar daquela mulher ter questionado a integridade de Jó, quando disse: ainda conservas a tua integridade?
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu acredito que Jó continuou com a mesma mulher. Irmãos, para voltar a conviver com uma pessoa que desejou a sua morte, para voltar a conviver com uma pessoa que questionou a sua aliança com Deus, é preciso haver perdão. E o perdão é uma das bases mais sólidas de um relacionamento conjugal. Queridos, casamento não é uma relação perfeita do começo ao fim. Quando Rosângela e Josimar disseram sim um para o outro, aquele sorriso, Josimar olhava para Rosângela e dizia assim: vou me dar bem. E Rosângela, olhando para Josimar, dizia assim: meus problemas acabaram. Ali apenas o início. Descobriu que o nome dele era Josimar e não Tabajara, né? Não é produto Tabajara. Então, casamento não é uma relação perfeita do começo ao fim. Casamento é uma relação de duas pessoas imperfeitas. Eu vou repetir. Casamento é a relação de duas pessoas imperfeitas que precisam recomeçar todos os dias. Todos os dias, irmãos. Mas Suzete e irmão Raimundo, 56 anos, já fizeram? 54 anos, né? Vixe, 59. Pense aí. 59 anos. Irmão Raimundo, finge que Suzete não está do seu lado. De vez em quando não acorda virada para o seu lado? Ela mesmo se entrega. Ele não precisou nem responder. Certa vez eu tinha um casal perguntando: qual o segredo para viver 50 anos de casado? A mulher disse: se fazer de surdo. Aí a mulher: você disse o quê? Ele: hã? Então, queridos, casamento é uma relação de duas pessoas imperfeitas que precisam recomeçar todos os dias. Amém? Michele falou assim: meu marido foi consagrado pastor, agora os problemas acabaram. Olha, até afastado, viu, querido, da cadeira. Tem até um afastamento da cadeira aí, né? Queridos, talvez você esteja aqui magoado com o seu marido. Talvez você esteja aqui magoado com a sua esposa. Talvez você está aqui pensando que para o seu casamento não tem mais jeito. Queridos, infelizmente muitas pessoas jogam a toalha diante das crises. Mais uma vez, casamento não é uma relação de duas pessoas perfeitas. Casamento é uma relação de duas pessoas imperfeitas que precisam recomeçar todos os dias. Todos os dias, irmãos. Muitas pessoas, diante da crise conjugal, e todo casamento passa por crise conjugal. Todo casamento passa. O próximo casal aqui da igreja vai ser Felipe e Ana Carolina, né? Tem Felipe, Ana Carolina, tem Afonso e Gi, né? Qual o dia? Lembra aí? Não vou olhar não, vai para ler. Quando? 6 de dezembro. Você pode entregar um aplauso, Senhor Jesus? Falou diante da igreja e diante do Senhor, viu, querido? Não é problema meu. Aí Afonso disse: uau, vai ser só crawl. Crawl é natação. Irmãos, é uma natação, é um estilo de natação, meu Deus do céu. Saiu sem querer. Não é crawl? Não é natação, não é crawl? Hein? É crawl, não é isso? A natação. Aí vai chegar o dia que Gilane você não tem crawl certo.
A irmã Silvana falou assim, por que eu poderia ter assistido o culto de casa hoje? Juarez está em casa e diz assim, ainda bem que eu não fui hoje. Ah, Jesus, só Jesus. Mas eu poderia ter falado nado de costa, nem pode falar nada de peito, só Jesus. Oh, meu Deus do céu. Esse negócio de natação, é melhor mudar o exemplo, natação não dá não, né? Natação. Em vez de usar o exemplo de Afonso, vou começar usando o exemplo de Léo e Brena. Mudou logo o sorriso, né, querida? Aham. Glória a Jesus. Mas é bênção, irmão. Casamento é bênção. Irmãos, talvez você esteja aqui magoado com a sua esposa. Mas eu quero dizer para você, decida vencer o problema, decida orar juntos e tenha cuidado com quem você compartilha. Amém, queridos? Tenha cuidado com quem você compartilha as suas questões conjugais. Tenha cuidado, lembrando a história do pastor Geraldo, né? 3 irmãos subiram ao monte para orar. O primeiro disse, irmãos, a glória do Senhor desceu de uma forma tão extraordinária. A Bíblia nos diz, confessar as vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Então, eu quero confessar minha culpa. Diga aí, meu irmão. Pastor, todas as vezes que eu chego na igreja, eu vejo aquela irmã tchutchuquinha, e diz, uau. Não, irmão, vamos orar e Deus vai te curar. Todo espírito de tchutchuquinha vai sair da sua vida. Aí o outro diz, pastor, eu tenho uma fraqueza por dinheiro. Se eu vir qualquer coisa vacilando, eu meto a mão. Todo espírito de larápiação saia. Aí o terceiro disse, não, irmãos, a presença do Senhor está tão maravilhosa. Não, irmão, pode falar a sua culpa, pode falar a sua fraqueza. Não, irmão, vamos ficar tranquilo. Não, meu irmão, não existe pessoas perfeitas. Tá bom, já que insiste, né? Ô, irmãos, confessar uma fraqueza minha. Eu não sei guardar segredo. Eu não vejo a hora de descer desse monte e compartilhar com todo mundo. Pensa aí, queridos. Então, tenha cuidado com quem você compartilha. Tenha cuidado com quem você compartilha. Queridos, sei que as crises conjugais muitas vezes apresentam o divórcio como a melhor saída. E hoje eu quero te encorajar em nome de Jesus a esperar no Senhor, no Deus que te toma nos braços e diz, minha justiça eu retribuirei. Deus, Ele é poderoso para restaurar o seu casamento. Deus restaurou o casamento de Jó, quando a esposa dele desejou a sua própria morte. Queridos, perdoar o cônjuge, recomeçar novamente, são essenciais na jornada, porque o melhor de Deus na sua vida conjugal, que Ele pode estar à frente ainda, o melhor de Deus não é a lua de mel, o melhor de Deus é a jornada, é a jornada. Eu estou caminhando para completar 34 anos, dia 10 de agosto, viu? 10 de agosto, 34 anos de vida conjugal. E é uma bênção, irmãos. Se me perguntar, foram 34 anos, irmãos, olha, só de braçada, irmão, só. Não é só braçada não, viu, irmão? Braçada é melhor, né, do que usar. Falar crau, até pastor Adriano chega aqui dizendo que negócio é esse de crau. Ali. E aí, William? Você prefere braçada ou crau? Aproveitar que Márcia não está aqui, né? Agora, você não tinha nenhuma intenção de desse negócio de crau, mas saiu só Jesus na minha vida. Né? Queridos, o melhor de Deus ainda vai chegar no seu casamento. Nas bodas da Galileia, Caná da Galileia, Jesus operou seu primeiro milagre. Glória a Deus. Ô, Rose, você é muito gaiata, viu, Rose? Tá mandando olhar para cá. Vigia, Rose. Posso colocar você em disciplina, viu, minha mulher? Meu Deus. Rose, você fez agronomia?
Fez agronomia, Rose? E por que quer plantar contenda, mulher? Misericórdia. Queridos, na bodas da Galileia, Jesus ensina que o melhor vinho, o vinho novo, é servido por último. Então, Kleber, pensa aí, Kleber. Quantos anos de casado, Kleber? 15 anos. O melhor de Deus ainda está por vir no seu casamento. Que coisa boa, né? Aí, como é que a Luana ficou grávida? É a concordância. Eu pensei que fosse a natação. Só Jesus. Querido, Deus pode mudar a sua realidade que você está vivendo. Deus pode e Deus quer restaurar o seu casamento. A Bíblia chega a dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. Querido, se Satanás atacou com morte os filhos de Jó, a quinta área que Deus restaurou foi a paternidade. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus deu 10 novos filhos a Jó. 7 homens e 3 mulheres. E Jó, que havia perdido 10 filhos, agora tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Pensa aí, queridos. 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Jó 42, 13 nos diz: também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de... botou na tradução. É Cássia, a terceira de Fascínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Qual é o outro nome da Bíblia? 13 e 14. Teve ainda 7 filhas. A primeira é Gemima, a segunda Késia. Nessa versão diz que a segunda filha, o nome é Cássia. A terceira filha, o nome é Querem Apuque, e aqui não é Fascínio. Não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Querido, diferente do que muitos falam, a Bíblia não é um livro machista. Quero chamar a sua atenção para isso. A Bíblia não é um livro machista. A Bíblia ensina que homens e mulheres devem ter direitos iguais, tanto no trato respeitoso, como no direito aos bens. Lembrando, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia nos diz, capítulo 42, versículo 15. Seu pai as tratava da mesma maneira que a seus irmãos, dando a elas igual herança. As mulheres podem dizer amém aí, queridos? Mulheres com o mesmo direito que homens. Porque a prática da época é que os homens deveriam receber as heranças, as mulheres não. Mas a Bíblia diz que Jó tratava as suas filhas da mesma maneira que a seus irmãos, dando-os a elas igual herança. Queridos, o que nos impressiona no livro de Jó é que nós sabemos o fim e conhecemos todo o enredo, todo o trama que estava por trás. Existia um trama que estava por trás de tudo que estava acontecendo, mas Jó não sabia o que estava ocorrendo nas regiões celestes. Porém, Deus, Ele não explicou nada para Jó, mas Ele restituiu tudo na vida de Jó. Então nós precisamos aprender com a história de Jó, que o nosso Deus é o Deus da restauração, mas nem sempre Ele vai nos dar a explicação que nós buscamos. Se coloca de pé, queridos, no nome de Jesus. Queridos, para quem gosta de um drama que digam, o livro de Jó vai descobrir que todos os personagens estavam equivocados. Quando você assiste um filme tentando descobrir, né, o final, quem estava com a razão, quem não estava, quem é o culpado, todos os personagens estavam equivocados, porque os planos de Deus são inescrutáveis. O diabo estava equivocado. O diabo pensou que Jó servia a Deus por causa das bênçãos. Só que o coração de Jó estava em Deus. A mulher de Jó estava equivocada, achava que Deus não era digno de ser adorado na angústia, de ser adorado na adversidade, de ser adorado na dor. Mas Jó manteve-se fiel a Deus, apesar da angústia, apesar da adversidade, apesar da dor.
Os amigos de Jó estavam equivocados, achavam que Jó estava sofrendo porque tinha cometido graves pecados contra Deus, e Deus chamou a atenção deles, porque eles mentiram. Até mesmo o próprio Jó estava equivocado, porque Jó pensava que o sofrimento vinha da parte de Deus, quando na realidade as forças espirituais da maldade estavam agindo contra a vida dele. E a Bíblia vem a dizer que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Queridos, nem sempre teremos a explicação que buscamos, e nós precisamos entender que nós não vivemos daquilo que enxergamos, nós vivemos naquilo que cremos. Então, mesmo na adversidade, ministre quietude em seu coração, porque estás aflito, ó minha alma, porque você está abalada, confia no Senhor. Algumas pessoas dizem que tem tantas perguntas sem resposta, que ao chegar no céu, uma das primeiras coisas que vai fazer é apresentar uma lista de perguntas, e Jesus vai ter que se explicar. Deixa eu falar algo para você, queridos, isso não vai ser preciso. Você, quando chegar no céu, você vai descobrir que o céu é autoexplicativo. As nossas perguntas, as nossas dúvidas não farão nenhum sentido lá. Hoje nós conhecemos Deus como um espelho e enigma. Nós temos uma visão embaçada de quem é Deus, mas chegará o dia onde veremos, o conheceremos plenamente como deles nós somos conhecidos. A Bíblia diz que as nossas momentâneas tribulações, as batalhas que nós enfrentamos, produzem em nós um eterno peso de glória, de que vai haver restituição na nossa vida. 2 Coríntios 4,17 nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso, meu irmão, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 5, a partir do versículo 2: pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: a história da sua vida está nas mãos de Deus, e Deus está aqui nessa manhã. Então Ele é poderoso para restaurar a sua vida financeira, Deus é poderoso para restaurar a sua saúde, Deus é poderoso para restaurar o seu casamento, o seu relacionamento com a sua família. Ele é poderoso para restituir tudo aquilo que foi perdido. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Vamos levantar um clamor por Antônio Israel. Ele foi para a emergência, está na ala vermelha. E nós cremos que Deus, Ele é poderoso para visitar. Certa vez um centurião romano procurou Jesus e disse: olha, o meu servo está enfermo, quase à morte. Jesus disse: eu vou na sua casa. E aquele homem disse: não precisa, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo ficará curado. Eu sou um homem que tem autoridade. Digo ao meu servo: vai, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem. Então basta uma palavra que o meu servo ficará curado. Eu creio que basta uma palavra para Deus visitar Antônio Israel lá na UPA. Basta uma palavra para a sua parte cardíaca, seu aparelho cardíaco ser restaurado. Apresente sua vida ao Senhor neste momento. Quais são as áreas que você tem sido atacado, meu irmão? Apresente ao Senhor. A Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor.
A palavra de Deus nos diz, querido, que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante do Senhor através da oração e súplica. Nós estaremos adorando ao Senhor, logo após vamos estar orando, levantando um clamor por Israel. Vamos levantar um clamor pela sua vida. Apresente ao Senhor, entregue ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe. O que busca encontra, o que bate uma porta lhe será aberta. Vamos adorar o Senhor neste momento.